Bom, hoje a gente vai falar sobre filme bom, tá? É certo que tem algumas obras que elas mexem com a gente, mas eu vou citar essa obra aqui que basicamente é um dos melhores filmes e um dos filmes mais filosóficos que já passaram na história da minha vida, né? Porque quando eu assisti o Monty Python pela primeira vez, né, eu já achei a comédia inglesa, a comédia desse grupo de comediantes muito interessante, muito diferente, né? Mas quando eu assisti o Monty Python e o Sentido da Vida, eu tava esperando que fosse só mais algumas piadas interessantes e absurdas, assim como o Cálice Sagrado e a Vida de Brian, né? Inclusive a Vida de Brian é um outro que eu devo falar, ou em algum momento eu vou falar sobre ele aqui no canal. Mas o que na verdade eu encontrei foi muito mais que tudo isso. Esse filme ele me ensinou tanto sobre o comportamento humano, quanto a filosofia e história. E hoje eu vejo como uma obra essencial para entender a nossa própria existência, né, nesse plano. Pode parecer um pouco de exagero? Pode. Então, deixa eu te explicar, né, por que que eu acho isso e como que esse clássico dos anos 80 revela verdades que fazem sentido tanto na época e continuam fazendo sentido até hoje e que podem mudar a forma de como você vê a vida. Like sex. Sex, sex, sex. Where were we? Eu vou começar passando só em cima de algumas cenas aqui importantes do filme para mostrar melhor para vocês, né, como que isso foi acontecendo, como isso é desenvolvido no filme, sem dar muitos spoilers, mas apesar de que esse filme em si, ele é um conjunto de sketches do grupo, né, de Monty Python, sketches sobre a vida, questionando, né, o sentido da vida em si. Esse filme, se eu não me engano, ele foi lançado em 82, contra todo tipo de, de produto que estava sendo lançado naquela época. Ele realmente ele alfineta, assim, ele aperta na ferida em diversas formas possíveis. É, a primeira cena do filme que me impacta bastante já é logo no começo, né? Que é uma música, é um coral que está cantando, né? Uma música que chama Todo Esperma é Sagrado, Every Sperm is Sacred, né? A primeira cena que me marcou sem dúvidas ela porque ela é muito engraçada, irônica, icônica, não sei como, absurda, né, de certa forma. Ela parece que é só uma música engraçada falando sobre espermatozoides, mas na verdade ela é uma crítica brutal a como a religião controla as pessoas, né? Os ortodoxos, como os católicos e tudo mais. Elas nos ensinam a seguir regras sagradas sem questionar nada. Mas quando você olha de perto, muitas dessas regras foram criadas não para ajudar, mas sim para manter as pessoas sob controle. O Monty Python ele ilustra isso de uma forma muito irônica, muito engraçada nessa primeira cena do filme. Ela me faz refletir de como as crenças antigas afetam as nossas vidas e por que algumas regras religiosas continuam sendo seguidas cegamente até os dias de hoje. O que realmente significa a moralidade e por que essas regras continuam sendo seguidas mesmo sendo tão absurdas? E será que a gente está mesmo escolhendo no que acreditamos ou só fomos programados para aceitar que a gente disse, que nos disseram? Isso remete àquelas ideias dos últimos vídeos que eu trouxe para vocês, né? Tá. Bom, essa cena ela me impacta bastante e como que a tecnologia ela envolve, né, a ciência, a tecnologia envolve a nossa realidade e eles apresentam isso de uma forma bem absurda, né, para sendo ilustrado ali naquela cena. Ela me impacta porque ela faz perceber como que muitas áreas de nossa vida se tornam impessoais, né? O parto, que é ilustrado nessa cena, é um dos momentos mais significativos da nossa vida. Ele é tratado pelos médicos como se fosse apenas mais um procedimento burocrático que deve ser mostrado para os chefes como deve ser feito, enfim.
É bem absurdo, né? A tratativa deles ali, mas muito engraçada, né? Muito irônica, como que eles tratam a mãe ali, né? A mulher. Yeah. And the rough towels. Show it to the mother. That's enough. Right, sedate her, number the child, measure it, blood type it, and isolate it. Okay, show's over. A boy or a girl? Now, I think it's a little early to start imposing roles on it, don't you? Bom, agora o consumo até a autodestruição. Essa é uma das cenas mais nojentas de toda a franquia pra mim. Que é do nosso Mr. Creosote. Eu não lembrava desse nome, né? Não sabia que era esse o nome da cena. Mas é aquela cena de que quem já assistiu sabe, aquele moço que vai no restaurante e começa a comer e começa a pedir todos os pratos e vai comendo, comendo, comendo até explodir, né? Depois que o choque dessa cena passou, da mulher lá limpando todo o vômito, toda aquela coisa nojenta que é, e solta aquela frase que muda todo o contexto da história, né? No final dessa cena, muda pra onde está indo. Eu comecei a pensar bastante, né? E quão genial essa construção dessa cena foi para a história do filme e filosoficamente falando, né? O Sr. Creosote, né, ele representa um mundo onde as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Que é muito parecido com o nosso mundo de hoje em dia, que a gente quer mais comida, mais dinheiro, mais sucesso, mais prazer, mas a gente nunca para perguntar o porquê disso, por que a gente faz isso, tá? O consumismo ele virou nossa religião, no final das contas, e a gente tá destruindo, estamos nos destruindo por conta disso mesmo, né? Com obesidade, enfim, o consumo excessivo de substâncias, de compra excessiva de coisas, enfim. Tem tantos problemas que isso retrata que é até um pouco difícil de mensurar, de falar sobre. Mas, no final das contas, essa cena lá só me traz um questionamento. Será que nós mesmos não estamos nos tornando esse personagem, né? O Mr. Crossette, sei lá. Sabe? Será que a gente não está consumindo ao ponto de isso não explodir de dentro para fora? Será que a gente não está só consumindo? Enfim, dá para se pensar muito assistindo esse filme de comédia. E no final das contas, o sentido da vida é porcaria nenhuma, nada, né? A gente chega no grande momento do filme, que é depois de o filme inteiro questionando de diversas formas as coisas importantes da nossa vida, né? Fases da adolescência, do nascimento, da vida adulta, do consumismo. Depois de tudo isso, a gente chega, né? No que é, na pergunta, né? Qual que é o sentido da vida? E essa é a resposta que o filme ele mostra pra você, né? Ele tente ser legal com as pessoas, evite comer gordura, leia um bom livro e tente viver em paz. Esse é o sentido, é sobre isso, né? E sabe qual que é o mais louco? No final das contas, ela pode ser a resposta mais verdadeira de todas, né? A gente passa a vida tentando escolher o propósito mais grandioso, o melhor deles, né? Mas talvez a vida não tenha um grande sentido. Talvez tudo que a gente pode fazer é viver o melhor, da melhor forma possível, aproveitar os momentos bons e ajudar uns aos outros, porque no final das contas é isso que a gente tem, é isso que a gente pode fazer. O Nietzsche ele dizia que a gente precisa criar o nosso próprio sentido. E talvez no fundo o Monty Python ele tenta nos dar a melhor filosofia de vida de todas. Ria do absurdo, seja uma boa pessoa e aproveita a porcaria da sua jornada. Porque ela vai ser absurda, vai acontecer um monte de coisa maluca e você vai perder essa batalha. Então, não adianta. Bom, agora a minha conclusão é por que esse filme é tão importante no final das contas. Quando eu assisti o Monty Python e o Sentido da Vida na primeira vez, eu não esperava que um filme dos anos 80 ele fosse me ensinar tanto sobre a humanidade, né? Ele me fez questionar as regras que a gente segue sem pensar, me faz enxergar como a sociedade nos molda
E acima de tudo me fez perceber que talvez a vida seja só isso mesmo, sabe? Um caos total, sem sentido, que a gente deve aprender a rir e aproveitar, e que a maioria das pessoas acredita ou mente para si mesmo, ou mente para os outros, falando que entendeu, que sabe o que está fazendo, mas no final das contas ninguém sabe porra nenhuma, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe de onde veio, e a gente tenta tirar o melhor dessa situação absurda, irônica, que é a nossa existência, né? Se esse filme ele não passou pela sua timeline, ele não te fez pensar, dê uma chance pra ele. Eu não sei, ele tava no catálogo da Netflix há um tempo atrás, uns anos atrás, quando eu assisti a primeira vez. Não sei se ainda tá, mas de qualquer forma é um filme de fácil acesso aí na internet. Eu me lembro de uma cena muito engraçada também, que é a hora que o cara ele é doador de órgãos. Aí os doutores vão até a casa dele falando, você é doador de órgãos, né? Ele então beleza, a gente precisa do seu rim. Dele, não, mas eu ainda tô usando, ainda tô vivo. Isso é questionável, entendeu? Eles já vão amarrando ele fala assim, não, mas eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Ele fala, não tá não, daqui a pouco você já tá morrendo. Já começa a abrir o cara, arrancar. Aí a mulher do cara chega, e aí, o que aconteceu? Ele é doador de órgãos e agora a gente tá precisando do rim dele, né? E daí ela fica, viu, eu falei pra você não ser doador de órgãos, né? Ele fala, mas agora o que fazer, né? Ele fala, arranca lá, tudo cheio de sangue, sai arrancando assim, coloca no saco. Aí de repente ele olha pra ela assim, e você, não quer ser doador de órgãos, não? Ela, não sei o que, não tô bem, não sei o que. Enfim, eles começam uma discussão e daqui a pouco a cena toda se transforma, um homem sai de diante da geladeira, quebra a parede da casa da mulher, e acaba andando pelo universo e cantando uma linda canção de quão pequeno é a nossa existência. E quantos problemas a gente cria nesse universo por puro, não sei, pela natureza humana de ser destrutiva, de ser absurda. Enfim, esse filme, eu falei aqui de algumas cenas importantes, cenas interessantes do filme, né? Cada espermatozoide ele é importante, é uma cena assim absurda de um pai cantando para sua família que ele vai ter que doar os seus filhos para empresas da ciência para fazer experimentos com eles, porque ele perdeu o trabalho na empresa dele e ele não tem como sustentar todos os 50 filhos que ele fez por ser católico e não poder utilizar camisinha. Então toda vez que eles têm uma relação sexual, eles têm um filho novo. Aí logo depois disso, o vizinho que está vendo toda essa cena acontecendo, esse musical, questionando, falando com a mulher dele, tá vendo? Olha, eles são católicos, eles são isso, eles não podem usar camisinha. E eu, com um grande, orgulhoso, sei lá, não sei qual que era a religião em específico, mas sei lá, ortodoxo, eu posso utilizar da ciência, posso utilizar camisinha e fazer sexo quantas vezes eu quiser, sem me preocupar. E a mulher olha assim, você pode? A gente pode? Então vamos, entendeu? Ele continua nesse monólogo e acaba não comendo a mulher dele mostra, literalmente, sendo que está insatisfeita com essa vida, porque, enfim, ele se pega tanto nisso, né, na política, na religião, que esquece de aproveitar a vida com a própria esposa, sabe? Enfim, ele é recheado de cenas absurdas, de cenas muito irônicas, muito engraçadas, mas uma comédia diferente. Essa que é a questão do Monty Python, ele tem uma comédia sofisticada. Todos os 3 filmes, na série Flying Circus, em qualquer outra série ou filme que ele apareça com uma aparição especial, esse grupo de comediantes, eles têm um peso muito filosófico. A comédia britânica é muito recheada nas entrelinhas e não fica só naquela superficialidade. Se você quiser ficar ali naquela superficialidade do absurdo, você pode, tá tudo bem. Mas a comédia ela pode ser muito mais do que tudo isso. Enfim, assista o filme, aproveite essa obra, disserte sobre ela e, enfim, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu! Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you had
quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at 1,000,000 miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's